Glória a Deus. Sou o pastor Wagner Jesus, São Luís do Maranhão. Hoje estou fazendo uma gravação diferente, porque estou aqui dentro da escola Amor de Criança, que é do nosso ministério, que é uma escola comunitária que está aqui no bairro do São Bernardo, São Luís do Maranhão. Quem é a diretora é minha esposa. E nós cuidamos aqui de mais de 100 crianças de 2 anos de idade até 8. Então nós também pregamos o evangelho aqui no bairro de São Bernardo através da Escola Amor de Criança, que também é um braço do nosso ministério aqui em São Luís do Maranhão. Quero mostrar para você um pouco da Escola Amor de Criança rapidinho. Aqui a escola crianças estão brincando, dando glória a Deus e aleluia. Bom dia. Bom dia, glória a Deus, a Escola Amor de Criança, glória a Deus, aleluia, na Escola Amor de Criança, glória a Deus, nós estamos na Escola Amor de Criança, em 2017, no final do mês de dezembro, ao início, são dia 6 hoje, 6 de dezembro, perdão, e aqui é a hora... Mas eu quero falar para você hoje, para continuar o estudo que estamos fazendo dessa revista, o que fazer quando eu estou banalizando a graça de Deus. Hoje eu quero falar sobre um termo usado na Bíblia, quando Jesus, se revelando a Paulo, disse para ele: a minha graça te basta. Se você compreender o que vamos falar aqui agora, meu amado irmão, você vai aprender o quanto é necessário a gente ser fiel a Jesus, a gente abrir mão mais das idolatrias da terra e dar um pouco mais do nosso relacionamento, que é isso que ele quer, relacionamento. Ele não quer religiosidade, porque tem muita gente apenas com capa de relacionamento com Deus, e aí coloca uma religiosidade. Ou melhor, eu vou na igreja, faço parte de uma religião, mas e o compromisso com o que ele fala na palavra dele, na Bíblia? Então eu quero te falar que Deus enviou a graça dele para pessoas exclusivas. Para quem? Primeiro, a Bíblia diz que foi para todos, mas nem todos receberam. Como hoje o Brasil diz ser o maior país católico do mundo, mas e a palavra, e os mandamentos, e as leis desse livro? Porque existe tantas idolatrias no meio do povo que diz que é cristão? Porque aqui no Brasil se substitui tanto a carnalidade, o mundanismo, o egoísmo, o ódio, a falta de amor, falta de misericórdia, substitui tudo por aquilo que é o principal, que é a palavra de Deus. Aqui tem orientações, meu amigo. Se seguirmos as orientações da palavra de Deus, muitos problemas, muitas tribulações não teremos. Deus quer nos livrar dos problemas através do que ele fala neste livro. Eu quero te falar então desse texto que eu vou ler para ti, que é tema dessa revista que estamos estudando nas nossas escolas bíblicas do nosso ministério, que fica em frente à TV Difusora Ana Camboa, nossa sede. Toda sexta-noite nós estamos estudando lá esse tema, e lá no centro da cidade de São Luís do Maranhão, na Rua São Pantaleão, atrás da Praça da Alegria, bem de canto, o Ministério Só Jesus Liberta, lá nas quintas-feiras à noite, estamos estudando esse tema, tá bem? E agora, para hoje, estou lendo com você, para a gente descobrir o que eu perco, o que eu ganho, se eu banalizar a graça de Deus. 2 Coríntios 12, versículo 9, diz: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa
na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Preste atenção, essas palavras foram do apóstolo Paulo. Eu sei que alguns dos cristãos que não conhecem a Bíblia dizem: ah, você é de Deus, está passando aquela luta? Você agora se entregou para Jesus e continua passando muita prova, choro, tribulação? Eu acabei de dizer para você que tem tribulações que nós não precisamos passar, porque este livro aqui é um mapa para nos livrar de muitas tribulações, no casamento, na nossa saúde, na vida financeira, nos relacionamentos de várias pessoas, nos locais onde vivemos e etc. Mas também tem tribulações que são necessárias a gente passar. Por isso, às vezes a Bíblia ensina que, às vezes Deus permite nós passarmos certas tribulações. Então não adianta você dizer: ah, agora tu é um cristão e tu está passando essa escassez. Tu é cristão e agora tu está passando essa enfermidade. Tu é cristão e agora o dinheiro que tu tinha não tem mais e está com problema para pagar aquelas contas. Mas aqui está dizendo, meu amado irmão, que um homem muito santo, o maior de todos os missionários da Bíblia, depois de Jesus, o nome dele era Paulo, que escreveu aqui na Bíblia 13 livros da Bíblia, desde carta aos Romanos até a carta aos Filemon. Dizem que também a carta aos Hebreus foi ele. Mas como ele, Paulo, acostumou aqui a assinar todas as cartas, ele diz: eu, Paulo. E como lá em Hebreu não tem nome de ninguém, então não é bom que a gente diga que Hebreus também foi Paulo que escreveu. Só se sabe que a carta aos Hebreus foi um homem muito compromissado com Deus, com as mensagens que Jesus deu, que escreveu aquela carta para nos ajudar a entender a decisão cristã, o relacionamento com Jesus Cristo. Então este Paulo aqui, irmãos, depois de mais de 40 anos como cristão, escreve esta carta, a segunda carta aos Coríntios, e aqui ele está passando uma guerra grande. Ele está passando um problema que a própria Bíblia não explica qual era. A Bíblia só diz que um mensageiro de Satanás estava vindo para esbofeteá-lo. Não se sabe dizer, na verdade, se era o diabo usando um vizinho para perturbar ele. Não se sabe se era o diabo usando uma enfermidade para perturbar ele. Que isso tudo pode acontecer. Este livro diz que o diabo pode usar muitas situações para atribular a nossa vida. A gente não sabe como está lá em Apocalipse 2, no verso 8 em diante, quando Jesus escreve para uma igreja, que ele diz: olha, Satanás vai colocar muitos de vocês na prisão e vocês vão ter uma tribulação de 10 dias, mas ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Jesus podia dizer: olha, como a tribulação está muito grande e os judeus e os romanos estão perseguindo demais os cristãos aí, e eles estão prendendo, metendo na cadeia também vocês, eu não deixo, porque eu sou o dono de vocês, eu sou Jesus Cristo, o Deus que eu protejo. Não, ele não falou assim. Ele disse: vocês vão ter uma tribulação de 10 dias, mas ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Então aqui o que Deus ensina para nós é que às vezes ele deixa a gente passar muita luta. Certas lutas são necessárias para nosso crescimento, para nosso amadurecimento, para a gente de verdade conhecer quem é Jesus. É necessário. Por quê? Porque nessa hora que você vai conhecer a graça de Deus, aqueles que de verdade se relacionam com Cristo, sem religiosidade, mas com um relacionamento de amigo com amigo, ou de filho com o pai, eles entendem
o que é de verdade a graça de Deus. Eles entendem o que foi que Jesus disse para Paulo: a minha graça te basta. Preste atenção, o texto que nós lemos, de 2 Coríntios 12, 9, quando Jesus disse, a minha graça te basta, está querendo dizer para Paulo que, primeiro, ele estava orando. Ali era uma resposta de uma oração. A Bíblia diz ali nesse capítulo 12, que ele já tinha orado 3 vezes ao Senhor pelo mesmo motivo. E Deus decidiu o seguinte, em vez de dizer, Paulo, eu vou te livrar agora deste problema, ele disse, apenas a minha graça te basta. Eu sei que você pensa, meu irmão, que porque Deus é o nosso Pai, como está escrito na Bíblia, que porque Deus é o nosso companheiro, como está escrito na Bíblia, Deus é nosso juiz, nosso advogado, nosso mantenedor, nosso médico, nosso tudo. Quando nós realmente andamos com Ele, mas muitas vezes Ele vai querer que você entenda o que é a graça de Deus, para poder a gente maduro bastante no nosso relacionamento com Deus, a gente entender por que Paulo se calou depois que Jesus falou, a minha graça te basta, e Paulo não orou mais sobre aquele assunto. Ele pode ter orado pedindo outra coisa, intercedendo por outra pessoa, falando outras coisas com Deus, mas sobre exatamente aquele assunto não falou mais. Paulo respondeu foi o seguinte, que aquela resposta também ele estava dando para Deus. Ele disse, depois que Jesus disse, minha graça te basta, olha aqui o que ele disse. Então, o Paulo respondeu assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, pois quando estou fraco, aí eu estou forte. Então, entendo o que é o cristianismo. Eu sei, meu amado irmão, que quando nós não somos cristãos, nós procuramos um monte de saídas para resolver os nossos problemas. Nós às vezes procuramos um político, nós às vezes procuramos um amigo pessoal, íntimo, para resolver, um médico e outras situações. Mas muitas vezes tem coisa que mesmo teu amigo mais íntimo não resolve. Tem coisa que mesmo um médico super especialista no assunto que você precisa não resolve. Às vezes um político super poderoso e você vai onde ele, a Bíblia diz, se Deus quiser fechar o coração dele, como fechou o coração de Faraó, Deus faz. E político também não resolve. Por quê, meu amado irmão? Porque quando você começa a entender o cristianismo, uma das coisas que você vai descobrir é: Deus quer que você seja totalmente dependente dele, porque Ele é que quer dar, Ele é que quer fazer, Ele é que quer construir em nós um novo homem, uma nova natureza. E essas fraquezas que temos, muitas vezes essas fraquezas vão nos levar para a ruína. Porque você acha que as fraquezas de muitos cristãos têm levado eles para escândalos gigantes? Muitos cristãos estão sendo presos, não por causa de perseguição, porque ele é cristão, não é isso que eu digo. Hoje, o nome dele na corrupção, políticos, governador do Rio de Janeiro, cristão, foi preso várias vezes já agora, esse ano, o ano de 2017. Problema de quê? Corrupção financeira e outros problemas. Cristãos acusados de um monte de tipo de problema. Por quê? Fraquezas. Então, meu amado irmão, essas fraquezas
Deus está dizendo que não é o político que tem que resolver para ti, não é o médico que tu vai lá, ele nunca, um psicólogo, psicanalista, nunca vai resolver o problema das tuas fraquezas, nem um amigo mais íntimo, mesmo que ele seja um pastor muito santo e tu procure ele. Claro que a Bíblia manda assim, você é uma ovelha, e você tem que procurar teu pastor, a não ser que você é uma ovelha sem pastor, porque Deus vai usar ele se ele realmente é um pastor que conhece a verdade, que tem relacionamento com Deus. Então a Bíblia manda que você procure ele e conte sua história para ele, e ele vai te dar conselhos da Bíblia e vai orar contigo, orar por você, por aquela área específica da tua vida. Mas tem hora, meu amado irmão, que Deus te deixa a sós com ele. Tem hora que teu problema não é para pastor nenhum resolver, é tu e Deus. Isso a gente aprende aqui. É verdade, meu amigo. É na Bíblia. Se aprende na Bíblia. O quê? Que muitas tribulações que a gente passa, nós não deveríamos passar. Nós estamos passando muitas tribulações porque a Bíblia diz que o nosso Deus pode resolver coisas que você sozinho não pode, que teu dinheiro não pode, que teu melhor amigo às vezes não pode. E aí, o problema de muitos cristãos que são apenas de religião, de relacionamento com Deus superficial, esses passam muita guerra sem ter quem os ajude. Por quê? Porque a graça de Deus, ela é nessa hora que as pessoas que realmente andam com Deus, que vivem com Deus, com o verdadeiro Deus que é Jesus, é nessa hora das suas lutas que eles vão de verdade conhecer se estão na graça de Deus ou se caíram da graça, ou se estão sem Deus totalmente, sem estar sendo um socorredor, um ajudador, um consolador e um que realmente vai resolver aquele problema. Porque é pela Bíblia, estudando a Bíblia, andando com o que diz a Bíblia, andando com os mandamentos, suas leis dentro do coração, é que se você não estiver caído da graça, como diz Gálatas 5:4, está separado de Cristo, caído da graça. Então é nessa hora, meu amado irmão, que você vai ver como a tua religião de aparência, só de negócio de dizer eu tenho Deus, mas não tem a prática de vida cristã como tinha Paulo, que ele diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então se você não tiver a imitação de fé, de amor a Deus sobre todas as coisas, de viver com Deus como todos aqueles homens do Novo Testamento, que eram realmente cristãos, viveram, então na hora das suas guerras, muitas vezes, você vai culpar A e B, mas nunca vai culpar você mesmo, porque está caído da graça, ou melhor, não tem relacionamento de intimidade com Deus. E aí Deus não fala com você, porque ele não tem, diz a Bíblia, ele não tem costume de estar se relacionando com o ímpio, com quem vive no pecado. Então, meu amado irmão, aí é que está a questão de viver pela graça. É porque Deus, quando deixa você passar tribulações, é porque ali você vai ter uma oportunidade de conhecer Jesus, de ver que ele realmente é o Deus verdadeiro, que fala, que resolve, que abre porta, que ajuda. E depois que você passa por esse período com ele, nessas tribulações, você começa a dizer, nunca mais largo meu Deus, nunca mais largo de ser fiel, agora mesmo daqui para frente, que eu conheci de verdade quem é Jesus, agora mesmo que eu sou fiel para sempre. Então é por isso, meu amado, que às vezes Deus deixa você passar certas tribulações, sabe por quê? Porque nesse período, uma das coisas que vai acontecer é que você vai aprender a
dar glória para teu Deus, glorificar o teu Deus, mesmo na hora da tua luta, exaltar o teu Deus, porque você, a partir desse momento da tua luta, se relacionando com Ele todo dia, toda hora, você diz, realmente, Jesus é o meu Deus, diferente de qualquer religião, de qualquer tipo de ensino religioso que você já viu, agora você tem Ele face a face, Ele fala, Ele se revela, Ele vai se mostrar como Deus, e é por isso que certas coisas nós temos que passar certas guerras para você conhecer quem é Jesus. Isso você vê aqui na história do próprio Paulo. Ele disse, eu orei ao Senhor para Ele me tirar esse espinho da minha carne. A fraqueza dele, que não se sabe exatamente qual era a área, porque isso nunca foi revelado aqui na Bíblia, porque tem coisa que é de um homem de Deus de verdade, que Deus não revela para ninguém, só revela para ele, porque é um relacionamento dele com Deus. Isso acontece comigo, irmão. Graças a Deus, eu consegui, desses 21 anos de cristão, me esmurrar no meu próprio corpo, como Paulo dizia que ele fazia, para poder não deixar o velho homem dominá-lo, e ele não ter choros horríveis, por causa das opções que o velho homem obrigou o cristão a fazer, para depois ele não estar colhendo tribulações gigantes, e depois recorrer a Deus, e Deus dizer, você vai ter que colher, como Deus disse para Davi. Davi era um homem de Deus, mas ele decidiu dar lugar para sua carne, para os seus desejos, e foi atrás de uma mulher chamada Batseba, só que ela era casada. Então Davi estava tão desejoso por aquela mulher, que o diabo botou na mente dele, para ele matar o marido dela e ficar com Batseba. E ele fez. Depois de tudo aquilo, Deus disse para ele, a partir de hoje, Davi, a espada não se arredará da tua casa. Então, isso aqui é um dos problemas que eu quero te falar. Tem opções erradas que nossas fraquezas vão produzir para nós e contra nós, que às vezes Deus vai deixar a gente colher, chorar por causa delas. E isso às vezes passa uma semana, um mês, um ano, talvez anos, porque são problemas que às vezes vão atingir muita gente. Deus não quer que nossas fraquezas, ao serem usadas no escândalo, ou para amaldiçoar alguém, para odiar alguém, para matar, ferir alguém, venha desviar os outros, escandalizar os outros, e aí a gente paga por isto. Isso a gente aprende aqui na palavra. Então, meu amado irmão, o estudo sobre a graça quer dizer toda aquela ferramenta que Deus quer te dar, mesmo quando você está passando tribulações. Tudo aquilo que Deus quer fazer para te ajudar, mesmo quando tu está chorando por causa de um problema grave que aconteceu contigo. Como Paulo, a minha graça te basta. Vamos ver então algum tipo de conselho, até que ele mesmo, Paulo, deu sobre como a gente ser ajudado pela graça quando estamos nas nossas guerras pessoais. Então Paulo escreve aqui, por exemplo, para Timóteo, em 2ª carta a Timóteo, no versículo 1, ele diz assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Olha o que ele está falando aqui. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que é a graça? Que ele agora está colocando como remédio, como uma vitamina poderosa para o filho na fé. Esse Timóteo aqui era filho na fé. O que é um filho na fé? Era a pessoa que Paulo há muitos anos andava com ele,
passaram anos andando como missionários, pregando junto, fundando igrejas juntos, e Paulo ensinou muito ele, não só com a doutrina bíblica, mas também com o testemunho de Paulo. Paulo dizia: olha, Timóteo, isso daí não é de cristão, não faça. Vamos por aqui, vamos fazer assim como a Bíblia diz. Só que mais tarde, Paulo pega o Timóteo, viajando como missionário, e deixa Timóteo numa cidade chamada Éfeso. E ele fica como presidente, pastor presidente daquele campo todo de Éfeso. E Paulo deixa ele lá para continuar o trabalho, para eleger líderes, para continuar pregando o evangelho em Éfeso. E depois o que ele faz? Viaja para o outro lado. De longe escreve essa carta. Depois de tempo, ele disse: tu, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O que é fortificar? Irmão, é porque a Bíblia diz que nós somos fracos. Não adianta eu dizer: eu tenho R$1 milhão, eu sou forte porque eu tenho R$1 milhão, eu faço o que eu quero porque agora eu sou um cristão com R$1 milhão e eu vou fazer o que eu quero. Muitas vezes esse dinheiro vai só te derrubar. Muitas vezes esse dinheiro vai só fazer você cair, porque você é um menino na fé e não sabe usar dinheiro. A Bíblia diz que o dinheiro, o amor ao dinheiro, ele faz muita gente se desviar da fé e trazer muitas tribulações para si mesmo. Então Paulo estava dizendo: olha, fortifica-te, quer dizer, vai orar mais, consagra mais tua vida, busca mais o teu Deus. Olha, foge desse local aí que está te levando para a tentação. Vai buscar mais em Cristo o que Ele tem para dar. Irmão, quando você tem um relacionamento com Deus de verdade, sem religião, que esse negócio de religião é que atrapalha a gente. A religião diz que eu vou na igreja quando eu quero, que eu já sou salvo, que Deus já é meu pai, eu não preciso ser muito fiel ao que está escrito aqui na Bíblia. Essa religião, que é o que o Brasil vive e diz que é cristão, não serve para nada. E na hora das tribulações, na hora de enfrentar nossas fraquezas, que querem nos derrubar e fazer cair da graça, fazer perder muita coisa que Deus quer dar, a religião não adianta. Mas então Paulo diz: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então, irmão, fortificar é porque as quedas, a perda do relacionamento com Deus, a perda do amor a Deus acima de todas as coisas, faz a gente também investir na nossa carne, nos nossos desejos, dos sonhos pessoais, e depois vamos chorar depois no futuro. E aí Deus tentou dar de graça tanta coisa boa e a graça de Deus para nós foi inútil. Por isso, te fortifica. Então, quando Paulo diz que eu me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte, ele quer dizer: irmão, quando eu estou passando minhas lutas, que eu sei que às vezes Deus não quer resolver hoje o problema, nem amanhã nem depois, isso não vai me tirar da presença de Deus, ou melhor, isso não vai me tornar um homem daqui para frente infiel. Pelo contrário, agora é que eu vou ser fiel, agora é que eu vou lutar contra o meu velho homem, orando, buscando, evangelizando, fazendo a mesma coisa que eu fazia como cristão, e até mais, e até melhor. Então, olha só, outra coisa que a Bíblia fala sobre a graça de Deus. Irmão, nessa hora, quando a gente está naquelas guerras, que Deus ainda não quis, por algum motivo, naquele momento, atender o nosso pedido em oração, nós estamos também no mundo espiritual sendo protegidos. A graça quer dizer tudo que Deus dá, uma das coisas dele é a proteção. Os demônios nessa hora vão tentar contra nós, mas o que nós vamos fazer?
nós vamos crer que estamos protegidos. A Bíblia diz: 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Por que esse Salmo 91 disse isso? Por causa da fidelidade na hora das lutas. O amor a Deus sobre todas as coisas na hora das lutas. Por que você acha que aquele povo da igreja primitiva, que está aqui no livro de Atos, foi perseguido, foi apedrejado, muitos morriam, muitos tinham que fugir das suas casas, largando tudo para trás? Porque os judeus perseguiam de morte, os romanos perseguiam para prender e matar. E eles continuavam fazendo o quê? Fundando igrejas, pregando o evangelho. A Bíblia diz que em toda cidade onde eles, fugindo, iam, pregavam, ganhavam almas para Jesus, falavam de salvação. Eles estavam preocupados com a salvação do seu próximo. Então, meu amado irmão, a graça de Cristo tem também isto bem aqui que eu vou te falar. 2 Timóteo, isso a gente vai aprender aqui na nossa revista que estamos estudando lá, tá? Onde a segunda carta de Pedro ensina isso bem aqui, ó. 2 Pedro 3,18. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Por que você acha que Pedro está escrevendo isso? Você acha que Pedro era um homem que vivia comendo queijo, filé a vida toda, no ar-condicionado? Que era um homem que não tinha doença nunca, não tinha problema nenhum nunca? Será que você acha que Pedro nunca enfrentou nenhuma cadeia? Que Pedro nunca passou nenhuma perseguição? Será que Pedro nunca chorou pelas tribulações que ele, como cristão fiel, vivia? Não, Senhor, ele passou sim. Mas por que ele está ensinando isso aqui já na sua velhice? Ele já era um missionário de muitos anos, conhecendo Deus, andando com Deus, Jesus se revelando para ele, e ele trabalhando para ganhar almas. E agora ele ensina: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele a glória, a honra para todo sempre. Ele está querendo dizer, meu amado irmão, que mesmo as lutas que ele passava, ele tinha que continuar crescendo na graça. O que é crescer na graça? Irmão, preste atenção. Graça é aquilo que alguém te dá sem você merecer. Mas imagine, vamos imaginar que o governador do estado nunca te viu, mas ele passa aqui na rua e você está na porta, ele resolve te dar R$1.000. Ei, você aí, tá aqui R$1.000 para você, ele nunca te viu. Mas vamos dizer que tu diga: mas ele está fazendo isso que ele quer meu voto. Mas vamos dizer que é isso que ele quer. Aí você diz assim: ô governador, eu quero ser seu amigo, vem cá, tem uma galinha cozida para você. Eu quero te dar um suco gostoso. Você está cansado? Venha para cá para minha casa. Olha, eu sou fulano de tal, quero ser seu amigo. Quer dizer, você lhe trata bem. Mas vamos dizer que você olhe para ele com os R$1.000 que ele quer te dar e você diga: tu é um safado, eu não quero nada contigo, vai-te embora da minha casa. Tudo que tu disse como governador, não creio. Que tu está fazendo isso? Em vez de crescer num relacionamento com ele, tu estás o quê? Afastando. Por isso que Pedro disse: cresça na graça. Quer dizer, crescer na graça é quando você quer se chegar mais, para que ele que está te dando, te dê cada vez muito mais. Porque lá na Bíblia diz, irmão, em Lucas 12:48, Jesus diz: a quem mais for dado, mais será cobrado. Quer dizer, aquele que é um cristão, tudo que Deus já te deu, ele quer te dar mais, continuar te dando mais, mas ele vai cobrar. E uma das coisas que ele vai cobrar é mais fidelidade, mais amor para com o que ele fala, mais relacionamento de amigo com amigo, mais obediência à palavra. Então aí é que entra crescer na graça e crescer no conhecimento. Quer dizer, cresça aprendendo mais, estudando mais,
conhecendo mais a palavra, para você conhecer Ele. Se você conhecer Ele, na hora das tuas tribulações, nunca tu te desvia. Na hora das tuas tentações, nunca tu aceita o que Satanás usa pessoas para te dar. Eu tenho fugido, eu tenho tentado até aqui, meu amado irmão. 21 anos, quando Deus diz assim, minha graça te basta, em vez de eu me desviar, parar tudo, largar tudo de cristianismo que eu estou fazendo, eu digo, Deus, então, eu vou orar, vou esperar, porque eu sou dependente do Senhor. Quantas vezes, meu Deus, eu fui dependente do meu dinheiro, do meu tio, que é senador, Lobão, é meu tio, senador. Muitas vezes eu fui atrás dele. Ô meu tio, me ajude. Aí sabe o que Deus fazia? Fazia de conta que ele, fazia com que ele não me ouvisse. E às vezes ficava meses sem me dar uma resposta. E eu, crente, tive que fazer, sabe o quê? Não dependo mais de político. Pode ser meu tio. Eu vou primeiro depender do meu Deus. Se ele quiser vir para me ajudar, amém. Olha, esse WhatsApp que eu estou passando aqui, que eu passo para mais de 400 pessoas que estão no meu WhatsApp, cai também no dele. Ele também recebe lá, que eu jogo. Mesmo ele sem ser evangélico. Olha, esse vídeo aqui, que eu estou gravando, e muitos outros que eu já gravei, eu jogo também para ele. Porque eu tenho mais de 400 pessoas que eu tenho o número do WhatsApp, que me adicionaram no WhatsApp, exatamente para me jogar mensagem para eles, para me orar por eles, para me ensinar a palavra. E ele, o senador, meu tio, entendeu? É uma das pessoas também que ouve, que recebe também. Além dele tem policiais, tem outros deputados, outros políticos, delegados, policiais civis, como eu também fui policial civil em São Luís do Maranhão, também recebe. Às vezes até o porteiro do meu prédio tem adicionado meu WhatsApp, porque eu vivo pedindo por aí, ei irmão, me dá teu número aí do WhatsApp. Então, meu amado irmão, meu interesse é evangelismo. Eu, desde que conheci Cristo, eu aprendi a ser dependente dele. Isso fez eu também passar muitas lutas, muita escassez, às vezes sem ajuda de ninguém, sozinho. Às vezes obreiro da minha igreja me largava sozinho trabalhando, às vezes tirando meu último para investir, mas eu fazia, mesmo nas minhas guerras, perseguições, de todo problema. E muita gente até diz, tu não é crente, tu não é um homem santo, por que tu está passando isso? Só quem entende o que significa minha graça te basta é que vai entender o que de verdade é se relacionar com Deus. Porque é muito fácil, irmão, como eu conheço muitos irmãos que têm milhões na sua conta para gastar com o que quiser, vão na igreja só para pregar, não vão lá para aprender nada, não vão lá para orar, para clamar, para buscar Deus, para Deus falar, mas eles também, por ser menino carnal, só alimenta sua carne, sua vaidade. Muitos choros eles passam. Eu conheço. Que adianta a gente investir só no nosso dinheiro, não confiar no que Deus diz, não querer ser guiado por este livro, a Bíblia, que é a palavra de Cristo. Ele se revelou para nós neste livro para aqueles que querem ganhar grandes vitórias e se livrar da queda. Então, meu amado irmão, quero te falar o que significa minha graça te basta. O próprio Jesus, depois da oração de Paulo, disse, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, nunca entenda, irmão, que ser cristão é apenas quando a pessoa está muito rica, ou então não tem doença nenhuma, ou não tem tribulação nenhuma. Às vezes, aquele irmão que está passando também uma guerra espiritual, que está passando uma tribulação, às vezes ele é mais cristão, às vezes ele é mais compromissado com Deus do que muitos milionários que tem por aí, do que muitos líderes de igrejas milionárias que tem por aí, que às vezes muitas, por ter apenas um relacionamento de fachada,
Estou no culto, prego o que eu quero, canto o que eu quero, faço o que eu quero da minha vida, mas não paro para ouvir Deus falar comigo. A história de Paulo, irmão, é uma vida de vitória, mesmo na hora das lutas, mesmo na hora das tribulações, porque Deus falava com ele. Peça para Deus falar contigo. Cresça no relacionamento com ele, porque aí Deus vai falar contigo. Por isso que Deus não fala com todo mundo. Por isso que Deus não se revela para todo mundo. Porque para muita gente Deus é apenas uma religião. Cuidado, meu amado. Deus não quer nenhuma religião tua. Deus quer compromisso. Deus quer dependência. Entrega a tua vida para Ele. Muita gente não conhece o significado dessa frase. Entrega teu coração a Jesus. Quer dizer, você dizer: Deus, a partir de hoje, sou dependente. Não dependo agora do meu dinheiro, não dependo do político, dependo de ti. O que tu quiser me dar, eu quero. Fecha todas as portas, meu Deus, para alguém me dar alguma coisa como ajuda, se não for tu que está me dando. Porque senão, Deus, eu posso receber um laço, às vezes pensando que foi tu que me deu, e eu vou chorar depois. Irmão, Deus quer que você comece a confiar em Cristo e a esperar somente nele. E esse é um dos motivos de Deus ter dito: a minha graça te basta. Por quê? Porque às vezes você está esperando a graça que vem de um amigo íntimo. Às vezes tem um amigo muito íntimo que promete te ajudar para livrar você de uma grande tribulação que você está passando. E ele diz: eu vim para isso, para te ajudar. Mas a Bíblia diz, meu amado irmão, que Satanás também existe. Olha o caso de Ananias e Safira, lá em Atos 5, 3 em diante. Satanás, irmão, tem poder de entrar no coração das pessoas para fazer eles, depois que prometer ajudar, mentir, deixar de ajudar, só ajudar com o pior que ele tem. É demônio que faz o teu amigo mudar de ideia e você continua nas suas tribulações, porque o diabo fechou o coração daquela pessoa que ia te ajudar. Irmão, confie em Jesus Cristo. Muitas pessoas vão ser usadas pelo diabo para deixar seus amigos passarem tribulações. Às vezes na tua família vai ter muitos que não vão te ajudar em nada. Às vezes pode te ajudar, mas não vão te ajudar em nada, porque o mundo espiritual é real. Demônios estão botando no coração das pessoas para não ajudar. Então essa é a hora, meu irmão, te agarra com Jesus, vai orar, vai ser fiel, porque Ele não quer de jeito nenhum que tu receba de ninguém endemoniado, mas receba de quem tem o coração com amor. Esse Deus vai te ajudar na hora certa, para você continuar suas batalhas, sua missão como cristão. Confie em Jesus, irmão. Entenda o que é: a minha graça te basta. O diabo vai estar fazendo muito de tribulação usando pessoas, mas Jesus é que quer estar te ajudando. Clama nele, espera nele. Ele nunca vai te abandonar. Jesus não abandona. Ele é o verdadeiro amigo. Ele nunca abandona aqueles que estão clamando e confiando nele. Olha aí, meu irmão, essa questão de você conhecer Jesus, como Ele é, buscar Ele se revelar para ti, conhecer a palavra, para você ver o que é de verdade o cristianismo, o que é de verdade a vida cristã, como os irmãos da igreja primitiva viveram. Então você aprende a falar como Paulo, a viver como Paulo. O cristão precisa viver como Paulo. Você não adianta dizer: só meu pastor que tem que viver como Paulo. Não, isso é padrão para todos os cristãos. Isso é modelo. Por quê? Porque todo mundo passa tribulação. E tem gente que a tribulação demora demais a resolver. Então olha o que Paulo disse em Filipenses 3. Ele disse: tudo eu posso naquele que me fortalece. Por que ele disse isso?
Ele dizia que Cristo era que fortalecia ele na hora das tribulações dele. E ele ainda diz assim, ó, que ele estava tão preocupado com tudo isso, por quê? Porque ele queria, meu amado irmão, era o céu. Ele estava preocupado, não era com as coisas daqui. Ele sabia, como ele mesmo diz aqui na carta aos Romanos 8, que qualquer tipo de tribulação deste mundo não pode se comparar com a glória que vai ser revelada lá em cima, com as coisas que lá em cima estão preparadas para nós. Então tudo isso ele falava porque aqui vale a pena passar por qualquer tipo de problema e continuar enfrentando com Cristo, orando, clamando, sendo fiel, porque o melhor ele vai nos dar é lá em cima. Você tem que dizer, ainda bem que eu vou é para o céu, porque a maioria do planeta Terra, do povo, não vai. A maioria não vai receber nada de Deus lá no céu. Milhões de pessoas nunca vão receber nada de Deus lá no céu. Milhões de cristãos não vão receber nada, não tem direito a nada. Então, o Paulo dizia que ele estava acostumado, meu amado irmão, a passar tribulações gigantes. Por quê? Porque a recompensa dele não era aqui. Isso você aprende com a graça. Quem está caído da graça nunca vai querer aprender isso, nunca vai querer buscar isso, ou melhor, mesmo que as lutas aqui existam, ele está tentando se fortificar com Cristo, se fortalecer para quê? Porque ele almeja o céu, é ir para o céu, tudo que ele quer é o céu, porque ele sabe que a Bíblia diz que aqui vai ser tudo queimado, destruído, que aqui não vai ficar pedra sobre pedra, e o melhor Deus preparou foi para aqueles que estão lá em cima, e a maioria, infelizmente, por estar caído da graça, ou melhor, separado total de Cristo, nunca vai querer esse prêmio, que é só para aqueles que realmente estão se relacionando como amigo íntimo, como filho com o pai, com o próprio Deus, tá bom? Com Jesus. Vamos estudar mais um pouco sobre isso, meu irmão, sobre a graça. Minha graça te basta. Tem muito mais para você aprender, e nós estamos estudando aqui nesse seminário que estamos dando na nossa denominação, toda sexta-feira. Você pode ir conosco lá, em frente à TV Difusora, estudar um pouco conosco, ou lá na Rua São Pantaleão, atrás da Praça da Alegria, bem no canto, Ministério Só Jesus Liberta, estudar um pouco mais. Tem muito mais para você ver os efeitos da graça na vida de realmente quem quer, quem busca, quem crê, quem se agarra com Jesus, não troca nunca por nada desse mundo. Se essa mensagem serviu para você, mande para alguém, mande para um amigo. Ou então peça para ele adicionar o número dele no meu WhatsApp, que eu quero jogar muito mais de mensagem para ele, tá bem, meu amado irmão? E vamos ganhar alma para Jesus. Deus prega aqui na Bíblia é salvação. Então não adianta minhas lutas, eu deixar minhas lutas me desviarem do meu foco, e aí eu caio da graça, eu fico caído do meu relacionamento e morro. E vou para onde? Vou morar no céu como? Se eu não quero aqui relacionamento com Deus, irmão, mesmo na hora da tua luta, Deus quer que tu clame a Ele, adore Ele, ame a Ele e seja dependente dEle. E muita coisa boa vai acontecer com tua vida e Deus vai tirar mais rápido você desta prova. Amém? Eu profetizo, Deus vai tirar você desta luta. Amém? Quero orar por ti, Pai. Ajuda teu filho a se fortalecer na hora da guerra. Pai, derrama tua graça cada vez mais sobre este e sobre esta, meu Pai, que quer um relacionamento melhor contigo, quer crescer num relacionamento de amor verdadeiro contigo. Assim, Pai, eu creio que tu vai dar muito mais, vai abençoar muito mais, vai fortalecer muito mais e abrir aquela porta gigante que essa pessoa precisa. Eu te abençoo, seja abençoado em nome de Jesus. Amém.